Agradeço o honroso convite da Associação Paraguaia de Carreteiras e peço desculpas por falar em português, apesar de ter sido coordenador de um curso de especialização realizado na Universidade de São Paulo com engenheiros do Ministério de Obras Públicas e Comunicações, mas, falando em português, pelo menos eu entendo o que eu estou falando. Vou procurar falar devagar, porque tive um professor que me falou que, falando bem devagar, até mesmo em grego as pessoas entenderiam. E se eu tentar falar em espanhol, pode ser que nem eu me entenda e nem vocês entendam. Então, é uma honra participar desse evento promovido pela Associação Paraguaia de Carreteiras, e eu vou falar da experiência do Brasil com dimensionamento de pavimentos, mas com um espírito crítico, um tanto até mesmo discordante dentre outros professores e pesquisadores do Brasil, mas para chamar atenção para os problemas. Eu acho que a universidade ela tem um compromisso com esse espírito crítico. Tem a expressão, né, de advogados do diabo, que até o Papa Francisco já usou, então ela é importante. Não vai ser uma apresentação ufanista para defender uma proposta que tem pontos positivos, mas também tem alguns questionamentos, algumas necessidades de discussões, e para facilitar o meu trabalho, eu agradeço também as duas apresentações que foram feitas anteriormente, que ajudam a apresentação e a discussão de alguns conceitos que eu vou abordar na apresentação. O Brasil, atualmente, está desenvolvendo um novo método de dimensionamento, que tem a denominação de Método de Dimensionamento Nacional, e vai ser atendido pelo nome Medina, Método de Dimensionamento Nacional. O professor Jacques de Medina, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, talvez no meio acadêmico é a pessoa mais importante na pavimentação no Brasil, portanto, é uma homenagem muito merecida e causa até um certo constrangimento em falar de alguns problemas relacionados ao novo método, quando o professor Medina, que já falecido, infelizmente, temos que falar alguma coisa negativa ou não tão boa do Medina, mas que fique claro que se trata do Método de Dimensionamento Nacional e não do professor Jacques de Medina, que no Brasil é uma referência, e tanto do aspecto profissional quanto do aspecto pessoal, uma pessoa e um professor formidável. No Brasil, nós temos ainda em vigor um método da década de 1960 que pegou conceitos do AASHTO Road Test, o que viria a ser um método ou um guia provisório, né, da AASHTO, que durante muito tempo, dada a complexidade do tópico, né, do pavimento parece uma estrutura simples, mas é muito complexa, talvez na engenharia civil é a mais complexa, mas, por outro lado, por não estar associada a acidentes gravíssimos, como a queda de uma ponte, a queda de um edifício, ela muitas vezes é objeto de medidas arrojadas ou da falta de controle de qualidade ou de um dimensionamento, de um processo de projeto bem desenvolvido, por causa de não trazer consequências graves num único evento. É óbvio que as consequências de falta de um projeto,
falta de um controle construtivo, falta de uma boa gerência de pavimentos, vai levar a uma tragédia técnica e a uma tragédia econômica. Só que ela tem um efeito acumulado, não tem um efeito drástico, pontual, que faz com que, em outras áreas, alguns arrojos, algumas medidas não convencionais não sejam feitas, enquanto em pavimentação, muitas vezes, trabalha-se com espessuras mínimas para procurar fazer mais sem se preocupar com a qualidade. Então, no Brasil, nós temos um método que é parte o método da AASHTO, em parte o método do Corpo de Engenheiros do Exército Americano, o US Army Corps of Engineers, que no Brasil tem sido chamado de USACE, a sigla USACE virou USACE. Então, nós temos um método que é 25% o método da AASHTO, 75% o método que foi o método CBR, modificado, melhorado pelo Corpo de Engenheiros, e isso já mostra que, historicamente, nós procuramos fazer um método diferente. Então, nós vemos o exemplo, agradeço até mais ainda particularmente a apresentação do engenheiro Campana, porque nós temos na Argentina um método da AASHTO e a continuidade. E quando nós, no Brasil, fizemos a adaptação de 2 métodos, os avanços que ocorrem nos métodos originais não podem ser incorporados, não podem ser feitos. Então, nós temos uma defasagem muito grande, porque poderíamos ter passado com a evolução do método da AASHTO, chegar no método da AASHTO 93, que, por consistência e ter bons resultados, não justificou até agora uma substituição. Obviamente que extrapolações, quando nós temos métodos empíricos, elas são dificultadas. Logo, um método empírico mecanístico, um método quanto mais racional, mais estrutural, melhor. Mas, no caso brasileiro, nós temos problemas, sim, problemas graves em pavimentação, mas será que esses problemas estão, todos eles, acontecendo por causa do método de dimensionamento de pavimentos defasado, não adequado? Nós precisamos de um novo método, mas será que a alternativa que está sendo proposta e colocada como uma panaceia, como a solução de todos os problemas, vai atender a esses anseios, às expectativas? Então, eu vou fazer a apresentação do método, em linhas gerais, o que ele apresenta, e vou também comentar sobre limitações e propostas que eu acho que são importantes, já que o intuito da APC é trazer experiências de outros países no sentido de, obviamente, proporcionar uma melhoria dos pavimentos no Paraguai. Então, aprendendo com os erros e acertos de outros países, e eu também vou comentar sobre alguns países que nos servem de referência. Também, como professor visitante na Flórida, eu convivi com o professor Reinaldo Roquem, com o professor Byron Wood, que foi o orientador do Buzit Chobel. Todas as viagens que eu faço para a Flórida, mesmo quando não é a trabalho, eu me encontro com o Buzit. Tivemos em 1999, 2000, então, o que o professor Campana comentou também, né, de amabilidade, de atenção e de conservadorismo, porque as mudanças elas precisam ser muito bem pensadas, porque há um aspecto legal. Então, você mudar as regras de contratos, mudar as normas, tem que se fazer quando os benefícios superam os custos administrativos, os custos legais dessas alterações. E no caso da Flórida, dando bom resultado, não há motivo para alteração. A mesma coisa acontece quanto
as especificações de ligantes asfálticos com o SuperPave. Tem uma mudança, uma evolução acadêmica? Sim. Até que ponto a evolução acadêmica deve alterar o meio profissional? Então, muitos professores acabam se iludindo, né? Tem um resultado melhor, mas nem sempre ele é muito melhor a ponto de alterar uma situação. Não só porque o meio profissional tem naturalmente uma inércia, todos nós somos, em maior ou menor grau, precavidos, né? Receosos de mudanças. Elas algumas vezes são inevitáveis, mas nem todas as vezes nós temos essa necessidade de mudar simplesmente porque é algo novo, é algo da moda. Então, com relação aí a relato do que acontece na Flórida, realmente ele ocorre. Eu vou trazer também dados da Califórnia e do Texas, que são estados que desenvolveram a pavimentação como nós temos hoje nos nossos países, já que nós temos na área de cálculo estrutural uma influência da Alemanha. Na parte de transportes, na parte de pavimentação, é inegável a influência dos Estados Unidos, particularmente dos estados da Califórnia e do Texas. Então, eles são referências e nós temos que ver, né, mesmo que tenhamos particularidades, não podemos ignorar esses aspectos. Só fazendo um relato, então, antes de começar, de fato, a apresentação, a minha relação com o Buzzito Chobeni foi logo depois da Copa de 1998, em que o Brasil perdeu a final para a França, e ele, argelino de nascimento, falava que gostava muito do Ronaldo. E eu, brasileiro, falava que, para mim, o grande jogador do momento era o Zidane. Então, era uma troca de gentilezas. Então, em relação ao Campana, engenheiro Campana seria o mesmo que ele falar bem do Neymar e eu ficar falando bem do Messi. Então, era também além das coisas de engenharia. Então, o método de dimensionamento que está sendo proposto, ele é baseado em análises estruturais, mas eu vou trazer algumas observações. As transparências estão mais carregadas para que vocês possam até acompanhar, mas vou dar destaque a alguns aspectos. Então, ele é colocado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes como algo já acabado, isso desde 2018, mas ainda está num processo de aprimoramento. Ele não está em vigor, ele não tem valor legal. Mas em 2018, alguns juízes obrigaram alguns estados e municípios a fazer uso do método de dimensionamento nacional. Isso ilustra um processo de judicialização em que há uma ingerência de não especialistas que, com base numa divulgação muito otimista, dava a ideia de que nós tínhamos a solução para todos os problemas da pavimentação no Brasil. Então, é algo preocupante, porque a propaganda do próprio departamento, nas redes sociais, nas páginas, davam a ideia de que já era algo acabado. Por outro lado, o documento fala que nós temos a necessidade de dados que precisam estar completos e precisos, ou seja, uma realidade totalmente diferente do que nós temos hoje. Porque os departamentos de estradas de rodagem, no âmbito dos estados, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, né, as 27 unidades administrativas do Brasil, os estados, muitos deles, são dimensões de países. Eles têm um departamento de estradas de rodagem, mas os laboratórios, que nas décadas de 1960 e 1970 estavam tão bem equipados quanto os laboratórios de DOTs como Flórida, Texas e Califórnia,
eles foram reduzidos a zero. Não fazem mais ensaios, não fazem mais controle de qualidade, não fazem mais pesquisas. E essa é a realidade que não pode ser ignorada. Então, quando tem um método que fala que nós precisamos de caracterização, que não é possível, é uma coisa preocupante, porque ele já está dizendo que nós não vamos ter bons resultados, que não vai ser culpa do método, mas ele é apresentado para os leigos, para a imprensa, para a sociedade, como capaz de solucionar todos os problemas. Então, essa é uma situação que mostra um processo de judicialização, de ingerência, que vai ser destacado ao longo da apresentação, e também a necessidade de uma caracterização como módulo de materiais naturais, estudo de deformação permanente, que não são corriqueiros, não são comuns. 4 ou 5 das melhores universidades do Brasil, uma delas a Universidade de São Paulo, tem condição de realizar todos os ensaios necessários. Mas um método, ele é para a universidade ou é para o meio profissional? Ele é para o meio profissional. Então, nós temos que levar em conta essa realidade. Comprar os equipamentos até não é um problema, mas treinar técnicos, treinar profissionais, não é instantâneo. Então, nós temos que levar em conta a realidade para depois estabelecermos esses avanços. Outro aspecto importante é que o método de dimensionamento nacional, ele representa o efeito do tráfego no conceito, que é um conceito ainda atual, no fator de equivalência de cargas. Então, ele é baseado no número de aplicações equivalentes do eixo padrão, porém, nós temos limitações na representação do efeito do tráfego, e isso eu vou destacar, quando nós utilizamos, seja o método da ASTO, seja o método USACE, porque, ainda que o método da ASTO represente as estruturas, ele não é uma melhor, não faz uma melhor representação do aspecto estrutural. Enquanto que o cálculo do efeito do tráfego pelo método USACE dá valores mais altos do que o do método da ASTO, porém, a falsa ideia de estar a favor da segurança precisa ser levada em conta. E todo o desenvolvimento do Medina foi com base nos fatores de equivalência de carga do USACE. Então, a influência da estrutura, ela é importante e não foi considerada. Nós temos um mesmo eixo, uma mesma carga, uma mesma pressão de enchimento dos pneus. Se eu tenho uma placa de titânio muito resistente, o efeito vai ser muito diferente do que num pavimento ou numa estrutura muito fraca. Então, quando nós ignoramos o efeito da estrutura e consideramos como se os pavimentos no Brasil, para os quais nós estamos fazendo as análises estruturais, eles são tão resistentes quanto dos países que nos servem de referência, nós estamos subestimando o efeito do tráfego. E isso causa problemas. Tem causado problemas nos dimensionamentos que nós temos feito. E se você não corrige na hora de utilizar um método, por mais que ele seja sofisticado na representação dos materiais, o efeito do tráfego ele é o fator mais importante. É para suportar essas ações que nós fazemos o dimensionamento. Então, tem toda uma ressalva da necessidade, né, da precisão dos dados, né, obviamente, a nossa realidade é de falha do próprio método na representação do efeito do tráfego e na dificuldade de caracterização dessas propriedades. Em termos de cálculo de tensões, deformações e deslocamentos, nós temos no Medina a elasticidade linear de um sistema de multicamadas, portanto, as hipóteses, principalmente a lei de Hooke,
é válida, a carga é aplicada com característica estática e uniformemente distribuída em toda a área circular de contato. Então, são hipóteses, algumas ainda que não verdadeiras, mas aceitáveis, e temos aqui um efeito da aderência que é considerado, então, nós vamos falar de condições de aderência entre camadas. Então, eu tenho só duas opções entre o aderido ou não aderido. Programas como o Abacus, ainda que mais utilizados pela engenharia, pelo cálculo estrutural de edifícios e pontes, eles permitem a consideração de valores entre 0 e 1. Não fica uma situação binária de apenas ou está perfeitamente aderido ou não. Então, nós temos condição de representar situações intermediárias de ligação entre as camadas. E nós sabemos que uma boa ligação faz com que haja uma redução de esforços e, consequentemente, uma maior vida útil. Se eu considero no meu projeto, mas não faço uma construção que garanta que aquela hipótese de projeto vai ser verificada, eu estou subestimando e, consequentemente, o pavimento vai ter uma deterioração precoce em relação ao que foi projetado. Tem uma vantagem computacional em relação aos programas como o EuSim 5, BAISAR e outros, né? Mesmo de o MishPave, o WillyPave, outros de elementos finitos, com funções para projeto de pavimento novo, de reforço de pavimentos. Então, tem uma maior familiaridade, né? Uma maior amigabilidade para os usuários, a possibilidade de editar, tanto de mencionar uma estrutura, quanto avaliar a evolução de defeitos, principalmente os defeitos estruturais, já que é um dimensionamento, é uma ação estrutural, é uma análise estrutural, trincas por fadiga e deformação permanente na trilha de roda. E também cálculo de tensões, deformações e deslocamentos. Então, é uma representação que facilita, mas, de qualquer maneira, quem já fez uso de programas mais antigos, eles fazem tudo o que os programas novos, ainda que com saídas mais bonitas, fazem. Então, é mais ou menos como a medida da pressão arterial, que nós temos alguns equipamentos de nova geração, digitais, mas o bom e velho medidor que os médicos usam pendurado no pescoço, talvez tenha uma maior precisão. Então, é uma situação em que não só uma ferramenta moderna, mas nós vemos aqui que a caracterização de uma análise elástico-linear vai depender de espessura, de módulo e do coeficiente de Poisson. E nós precisamos de laboratório para fazer essas análises. E, infelizmente, os laboratórios foram sendo defasados, foram sendo tirados de uso. A representação do tráfego, como vocês podem ver, ela está aqui no número de aplicações equivalentes do eixo padrão. Tem outras informações, mas, no final das contas, o método vai depender de uma equação de fadiga, de um critério de ruptura, de uma função de transferência, como vocês já viram nas apresentações que me precederam e também, obviamente, nos cursos que vocês frequentaram, seja de grado ou pós-grado, de graduação ou de pós-graduação. Então, nós temos a possibilidade de dimensionar um pavimento novo, dimensionar um pavimento existente, ou seja, um reforço de pavimento. Então, algumas observações eu vou destacar, outras são gerais, não há necessidade de uma observação minha na apresentação. Então, aqui, para o dimensionamento de reforço, os valores de módulos são obtidos por retroanálise, né?
Há necessidade de um segmento homogêneo. Tá? Isso é uma situação que nós trabalhamos, né, um conceito de segmento homogêneo, mas nós sabemos que essa homogeneidade em pavimentação é muito diferente da homogeneidade que nós temos nos produtos industrializados, como celulares, por exemplo, e ainda assim nós temos defeito em um equipamento, não defeito em outro. Então, nem tudo que é considerado homogêneo tem essa característica de homogeneidade que nós gostaríamos. Então, nós precisamos trabalhar com um conceito de probabilidade, de abordagem probabilística. E isso é muito interessante do ponto de vista qualitativo, mas na hora do dimensionamento não é tão simples, não é tão fácil de ser colocado em prática. Então, tem essa possibilidade, deve-se considerar a área trincada, portanto, as trincas por fadigas são levadas em consideração, mas o aspecto da irregularidade é um aspecto funcional, não é um aspecto estrutural. Então, algumas observações, elas tratam de aspectos importantes, mas você tem aspecto importante que tem relação de causa e efeito e tem outros que não. Os comandos para a seleção, né, de dimensionamento, de análise, eles podem ser utilizados. Na hora de dimensionar, eu posso fazer verificações com limites de trincas, limites de deformação permanente, que vão se acumular com as passagens do tráfego, e estabelecido um valor limite para um determinado volume de tráfego, para um determinado período de projeto, eu vou fazer, então, no dimensionamento, no caso das camadas asfálticas, os incrementos e as verificações são de meio em meio centímetros, de 5 em 5 milímetros, e de 1 centímetro para as demais camadas. Então, é um detalhe de como você faz um pré-dimensionamento e vai fazendo as verificações com a facilidade computacional, mas nada de novo que, usando os programas computacionais tradicionais, qualquer engenheiro tem condição de fazer esse mesmo procedimento. Só que agora tem aí as verificações já facilitadas com critérios, limites de trincas e deformação permanente. Ele tem uma coisa que, para mim, é muito grave, que é limitar em 15 centímetros a espessura das camadas asfálticas. Mesmo que eu não vá executar análise estrutural, ela é importante. Nós temos bons resultados com pavimentos com mais de 15 centímetros. E o que é econômico não é uma preocupação com o financeiro. Do ponto de vista de custo de construção, pode ser preocupante, mas, dependendo dos resultados, você fazer um maior investimento inicial não necessariamente significa perdas econômicas. Então, é uma situação em que há um limite, como se os engenheiros não tivessem conceitos de gerência de pavimentos e tivessem que ser guiados, olha, não pode mais do que 15 centímetros. Poxa, em vários países que nos servem de referência, 15 centímetros é a espessura mínima da camada asfáltica de revestimento, quando ela é a principal camada estrutural. Eu posso ter menores camadas, mas eu tenho 15, 20 centímetros de uma base asfáltica que vai ter a finalidade estrutural, como nós vemos no pavimento perpétuo. Então, quando há uma limitação de camada asfáltica com 15 centímetros, é uma situação extremamente crítica do ponto de vista conceitual, como se os engenheiros não tivessem condição de fazer análise econômica, como se fosse, para todas as situações, antieconômico qualquer camada asfáltica com mais de 15 centímetros. Por isso que eu vou apresentar alguns exemplos dessa limitação.
Temos como critério de deformação permanente 5% da espessura da camada, como um critério limitante. Mesma coisa para subleito, né? A questão de deflexão, né? Valor limite. Para cada estrutura de pavimento, nós temos deflexões limites diferentes. Não dá para estabelecer um valor numérico único. Portanto, agradeço de novo a apresentação do engenheiro Campana quando o trabalho do Celestino Ruiz, argentino, foi utilizado em método de dimensionamento de reforço no Brasil, desenvolvido na década de 1960, genial, considerando a deflexão. Mas hoje os nossos modelos estruturais associam outras respostas estruturais aos dois defeitos mais importantes, trincas por fadiga e deformação permanente. Trabalhar com valor limite de deflexão é uma coisa que o método novo, com a expectativa de modernidade, não deve ter, não deveria ter. Nós vimos, né, como é difícil mudar. Não é simples fazer calibração e validação de modelos. O que nós temos aqui é uma tese de doutorado desenvolvida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalhou com 30 segmentos experimentais. O que nós íamos considerar, no caso do método de dimensionamento do Brasil, eram 5.000 segmentos. Só que esses 5.000 segmentos, ao longo do tempo, não deram bons resultados. Como eu vou fazer uma extrapolação, desenvolver algo tão importante com base em uma determinada localidade? Foi falado da Argentina, das dimensões da Argentina, e o Brasil tem dimensões maiores, então não é um ufanismo, nenhuma provocação, né, aos nossos vizinhos, mas é inegável, basta vermos os mapas, né, ver um mapa. Então, se lá já é grande, é difícil uma padronização, uma extrapolação, imaginem você pegar algo do Rio de Janeiro e fazer ajustes para o país inteiro. Então, as funções de transferência que estão no Medina são um bom exercício acadêmico, então, todo um procedimento para ter essa curva na forma de S, né, sigmoidal, mas com um exercício acadêmico ótimo, mas para servir de referência para um dimensionamento é extremamente questionável. Quando se os 5.000 pontos colocados, nós teríamos algo como um tiro ao alvo. Agora, tirando todos os pontos que estão fora, eu chego num R² de 0,82. Está ótimo? Maravilha. Se eu tirar todos os pontos, deixar 2, o R² vai ser 1. Esses 2 pontos representam a realidade? Não. Assim como 30 pontos não representam a nossa realidade. Então, o método não vai ser bom simplesmente por causa da amigabilidade computacional, mas principalmente por causa da consideração de trincas por fadiga, que está aí apresentada. Interrogações enormes. Depois eu tenho toda uma parte de caracterização. Posso adicionar camadas, remover. Então, não é um detalhe. Quanto aos materiais considerados, nós temos concreto asfáltico modificado, concreto asfáltico modificado por borracha, por cálcio de pneumáticos, já que borracha tem outro significado em espanhol. Temos tratamento superficial, concreto compactado a rolo, então, bases tratadas com cimento, depois solos compactados, com toda uma caracterização de propriedades que são tanto as convencionais, nós vamos ter um módulo de resiliência, informações que servem mais como um banco de dados, porque, de certa forma, na análise elástico-linear, o que tem influência é espessura, coeficiente de Poisson, e, principalmente, o módulo de resiliência.
A fadiga é considerada como um modelo de uma constante, um expoente, então convencional. Nós temos, quanto à deformação permanente, um motivo de preocupação muito grande, porque nós temos no Brasil deformação permanente na trilha de roda acentuada. E a hipótese do Medina é que, uma vez o ensaio de flow number sendo realizado e dado bom resultado, eu desconsidero a parcela de deformação permanente que vai ocorrer na camada asfáltica. Isso é extremamente perigoso. Eu tenho uma dissertação de mestrado em fase final de elaboração para os engenheiros do IOPC que conheceram a Paloma, é o tema da dissertação da Paloma. Ela está fazendo uma análise da potencialidade, mas também das limitações do flow number. Então, não dá para, dependendo do número N, do número de solicitações equivalentes, eu estabelecer um flow number que, se for atendido, eu vou desconsiderar a deformação permanente. Outros aspectos são importantes e um ensaio, principalmente o flow number, não é capaz de resolver os problemas de deformação permanente. Nós temos problemas muito sérios na própria dosagem de uma mistura asfáltica que está associada à representação do tráfego. O ensaio do flow number é um ensaio uniaxial de carga repetida. Então, nós temos um ciclo de 1 segundo, 1/10 de aplicação de carga, 9/10 de repouso, e ele representa 3 zonas, tá? Em que o início da zona terciária, em que vai ocorrer um acréscimo acentuado, ele é o flow number, o número de fluência. Então, esse valor seria para representar, se adequado, no caso aqui, acima de 750 ou 2.000, se o volume de tráfego for de 10 à oitava, o número N de 10 à oitava. Então, se for uma aposta, se estivéssemos em Las Vegas, seria colocar todo o dinheiro num único número. É muito arriscado e as evidências mostram que o flow number é bom, mas não é milagroso. Temos outras considerações materiais. No caso de materiais estabilizados com cimento, a representação é adequada, mas os dados experimentais são muito restritos. A caracterização de brita graduada tratada com cimento, concreto compactado com rolo e solo cimento, nós não temos uma tradição, um volume de dados para garantir que nós vamos caracterizar essa perda de rigidez que vai ocorrer, vão aparecer trincas e, consequentemente, o material vai perder a rigidez. Então, a representação conceitual ela é ótima, mas o dimensionamento não é um exercício acadêmico. Ele é algo para ser seguido pelo meio técnico. Então, a fadiga nos materiais estabilizados está associada com a perda de rigidez. Então, nós temos critérios para fazer essa verificação. O acúmulo de deformação permanente, uma vez sendo ignorada a deformação permanente do material asfáltico, considera-se a contribuição das outras camadas, com um modelo que depende de tensão confinante, da tensão desvio, do θ, então, do somatório de tensões. Então, todos esses aspectos são levados em conta junto com o tráfego para dar a deformação permanente. Mas apenas 4 universidades têm condição de fazer análise para modelar a deformação permanente, o mesmo com relação ao subleito. Então, é um método que tem um avanço conceitual, mas tem limitações em relação aos modelos, não do ponto de vista conceitual, mas
Não basta saber que a função de transferência vai ter uma determinada equação. Eu preciso colocar coeficientes, preciso colocar expoentes que representem, não em termos relativos, mas em termos absolutos. É um dimensionamento, não é um exercício comparativo. As condições de aderência são fixadas, então, dependendo dos materiais, eu vou ter uma aderência total, 1 ou não. Então, é um valor tabelado, não tem uma flexibilidade para cada situação poder ser analisado, ou mesmo com valores intermediários, como um programa como o Abacus permite. E, em termos de relatório, eu vou poder acompanhar mensalmente. Portanto, nós teríamos que ter uma versão para um acompanhamento, para depois de muito tempo, com bastante cuidado, ter um método disponível para um meio técnico. Essa possibilidade de evolução mensal não deve ser colocado agora, aliás, deve servir para aferição e calibração. E, principalmente aqui, olha, tem um limite de espessura da camada asfáltica. Tudo isso traz reflexões. Para quem é feito um método? Para o meio acadêmico ou para o meio técnico? Nós temos laboratórios em condição de realizar os ensaios. Quanto tempo leva para o Brasil ter 27 laboratórios, pelo menos, um em cada estado? Não é tão simples. Nós temos dificuldades pagando muito caro para ter médicos pelo Brasil, quanto mais técnicos de laboratório. Tem família, tem toda uma situação. Não é simples como a compra de um equipamento. A caracterização está sendo feita. Então, nós vamos fazer um dimensionamento como se o dimensionamento passasse ou não passasse, ou vamos usar o conceito de desempenho de pavimentos, colocar um valor de referência e ter penalização se o desempenho está abaixo, bônus se o desempenho está acima, ou vamos partir para especificações de desempenho, em que nós valorizamos, temos cuidado com a construção, temos cuidado com o controle de qualidade, mas sabemos da complexidade e vamos dar bônus e penalização dependendo do desempenho, já que não é também uma ruptura catastrófica como de um edifício ou de uma ponte. Pavimentos têm particularidades que permitem considerações também particulares, também diferentes. Nós não podemos achar que temos um método com uma função de transferência que vai dar resultados únicos e extremamente confiáveis. Há um aspecto probabilístico. O engenheiro, o profissional, ele pode trabalhar com outros métodos, com outras hipóteses, ter responsabilidade pós-construção. Isto é da engenharia. Porque hoje a situação é um processo de judicialização e de o método resolve tudo. Não, infelizmente, não é isso que, na minha opinião, deve ocorrer. Nós podemos e deveríamos usar normas estrangeiras e o engenheiro ter a responsabilidade, mas também ter a liberdade para as hipóteses de cálculo. Curvas de fadiga, as funções de transferência, são extremamente complexas, nós sabemos da situação viscoelástica, porém, nós não temos controle no mundo real. Sabemos quando vai ser aplicada uma carga, nós temos dificuldade da caracterização das cargas ao longo do tempo. Tem uma relação com a economia, e a economia nos nossos países, ela oscila muito. Consequentemente, nós não sabemos nem as cargas, quanto mais se vai passar numa temperatura de 30 graus Celsius no pavimento às 2 horas da manhã, ou se vai passar numa temperatura de 60 graus Celsius às 2 horas da tarde. Nós temos uma situação laboratorial que não vai permitir o acúmulo desses efeitos ao longo do tempo. Além disso, tem um aspecto conceitual muito simples de ser entendido, que é o Healing, e muito difícil de ser quantificado,
Logo, nós precisamos ser humildes e reconhecer a complexidade. Então, essa relação laboratório e análises computacionais leva tempo. E passar a ideia de uma panaceia vai criar uma expectativa que não vai ser cumprida. E o medo que eu tenho é que, olha, temos o melhor método, o pavimento não deu bom resultado, vai dar sempre mau resultado. E não, porque é possível, sim, ter bons pavimentos. Temos que atacar os problemas reais, não os problemas que são apenas para ter algo moderno e ineficiente. Para vocês terem uma ideia da dificuldade de calibração, quando a gente fala de calibração, parece simplesmente ajustar os valores, fazer um exercício estatístico, como foi feito no caso do trabalho do Marcus Flitzen. Mas transformar isso num método de dimensionamento é extremamente perigoso. Para vocês verem como é difícil, o Ashtoware, que depois do MEPDG, depois do Darwin, agora nós estamos na terceira versão, né, o Ashtoware. Então, é um programa para dimensionamento, que seria o ASTO 2002. Então, as análises, vocês pegam um estado, Iowa, vocês acham que daria uma diferença tão grande? Poxa, é um estado dos Estados Unidos, também participou do desenvolvimento, como é que pode? Então, não é tão simples falar de função de transferência, falar de curvas para dimensionamento. Mostrar que é sigmoidal, mas é sigmoidal passando em que ponto? Então, não é simples e nós precisamos lidar com essas limitações. Tá? Então, basicamente, no caso brasileiro, nós temos cargas mais pesadas trafegando por pavimentos com capacidade estrutural inferior. Então, seria fazer análise sofisticada, seja para dimensionamento de pavimento novo ou pavimento, reforço de pavimento, seria pegar uma pessoa que está com fome, no lugar de dar comida, levar para fazer exames, mas depois devolvê-la para a rua sem dar comida. Então, no caso brasileiro, nós precisamos de espessuras de materiais melhores, porque as cargas são mais pesadas do que as dos países que nos servem de referência, que têm estruturas mais parrudas, mais resistentes. Ficar sofisticando o método para ter os mesmos resultados não vai resolver o problema da fome dos pavimentos. Então, nós, em termos de tempo, eu acho que ainda tenho mais um pouquinho, nós temos uma estrutura complexa, precisamos caracterizar as cargas do tráfego, os materiais, o que é a condição de ruína. Então, tudo isso é importante e o efeito do tráfego é fundamental. Então, ele que vai ser a chave para um bom dimensionamento de pavimento. E isso foi ignorado pelo método de dimensionamento nacional no Brasil. Aqui eu estou falando do que foi minha tese de doutorado defendida em 1994. Para que a caracterização do tráfego é importante? Não é só para método de dimensionamento, mas para a dosagem de misturas asfálticas. Quando nós falamos de Marshall, nós estamos falando de golpes por face do corpo de prova. Por que era 50 e passou para 75? Porque o efeito do tráfego aumentou. Por que nós representamos energia modificada, normal, energia intermediária, energia modificada, quando nós falamos de compactação de solos? Determinar o teor ótimo da compactação do solo é análogo à determinação do teor ótimo de ligante numa mistura asfáltica. Então, nós precisamos representar o efeito do tráfego. Se nós ignoramos, nós vamos ter problemas de exudação, de deformação permanente. E não vai ser por um problema da estrutura, vai ser por causa da dosagem da mescla asfáltica, da mistura asfáltica. Temos que cobrar justamente, temos que fazer, portanto, limites legais adequados. Tudo isso passa pela correta
caracterização do efeito do tráfego. E aqui nós temos, para um eixo simples, para um tandem duplo e para um tandem triplo, resultados de Ashton e Usace. Então, nós percebemos que Usace dá valor maior, mas isso não significa que seja uma boa representação. E no Brasil nós temos como se, ao considerar essa curva e não esta, como se nós estivéssemos muito ao favor da segurança. E não é isso. Então, numa pesquisa realizada, analisando pressão de enchimento, analisando o tipo de rodagem, os super single, as rodagens duplas tradicionais, aplicando o conceito de equivalência de carga, mas com análises mecanísticas, já que ele depende da condição estrutural. Então, vocês vão ter a apresentação, poderão ler com calma. Nós vemos que o que pode ser utilizado são respostas estruturais. Eu posso fazer uma análise da estrutura do pavimento e analisar o efeito da carga por eixo, do tipo de rodagem, da pressão, da distribuição da pressão de contato pneu-pavimento e vários outros aspectos. Eu vou destacar somente a pressão de enchimento e o tipo de rodagem, se rodagem simples ou dupla. E nós vemos aqui, olhe, por exemplo, a pressão de enchimento hoje chega a 130. Percebam que com 100 e 120, nós temos valores muito maiores do que Usace e Ashton. Então, aquilo que num gráfico parecia ser muito maior, fica pequeno perto de fatores não considerados. Por que os países que nos servem de referência não consideram? Porque eles têm espessuras mínimas de 15 centímetros, têm pavimento perpétuo ou algo parecido, têm uma estrutura resistente. Se nós não temos, o efeito é este, tá? Muitas vezes maior. E o que acontece quando nós subestimamos o efeito do tráfego? Se continuarmos subestimando o efeito do tráfego, não vai ser Medina, não vai ser nenhum método milagroso de qualquer galáxia que vai resolver os problemas. Tá? Então, nós temos que levar em conta, se nós não levarmos em conta o que está acontecendo, aqui, por exemplo, se nós temos um desempenho de pavimentos melhores, temos desempenho pior, no caso do Brasil. Se nós não representarmos o efeito do tráfego adequadamente, nós vamos cometer erros. Né? E na representação do índice de serventia, na representação da irregularidade, na representação da deflexão, nas nossas análises, nas nossas previsões. Então, nós vamos pensar que o desempenho está sendo quando, na verdade, ele vai ser outro, e vice-versa. Então, é fundamental a representação do efeito do tráfego, para que haja uma cobrança justa, para que os limites legais de cargas por eixo sejam estabelecidos. Para isso, eu preciso levar em conta a concentração de tensões que ocorrem com a pressão de enchimento dos pneus, particularmente para estruturas de pavimento com 5 a 10 centímetros de espessura, que é o que nós trabalhamos e que, de certa forma, o Medina está induzindo. Não podemos ignorar o efeito da rodagem simples, o extra-largo concentra tensões. Nós temos, no Brasil, a proibição de consideração de sobrecarga em alguns estados. A sobrecarga é proibida e o juiz diz que nós temos que ignorar a sobrecarga. Vocês viram os dados da Argentina, os valores de sobrecarga. É uma realidade no mundo inteiro. Então, quando você ignora no projeto, o que vai acontecer? Defeitos, problemas e brigas judiciais sem fim. Porque um juiz obrigou uma consideração absurda, como se a carga de um edifício, de uma ponte, fosse estabelecida pelo judiciário.
Também temos problemas na cobrança. Aqui é uma reflexão. Nós temos, se pegarmos dois veículos com a mesma carga, um com 2 eixos, outro com 6 eixos, qual deteriora mais o pavimento? O A. Qual que paga mais pedágio? O B. Por que não vamos cobrar de forma justa? Outra pergunta. Tá? Só pavimento? Porque no Brasil está assim. Esse vai pagar X, esse vai pagar 3X. Mesmo deteriorando menos, ele paga 3 vezes mais, como se não tivéssemos custos de drenagem, restauração de aterros, equipes de segurança. Então, nós precisamos trabalhar com cobrança justa. E a caracterização do tráfego é fundamental. Se o método de dimensionamento não leva em conta isso, ele não calcula o efeito e não estabelece uma alocação de custo justa. Com relação à avaliação estrutural, as retroanálises são importantes, mas nenhum país que nos serve de referência deixa de fazer análise de laboratório, a chamada análise destrutiva, que não tem nada de destrutiva. Por que ela é fundamental? Porque a retroanálise não tem solução única. Olha aqui o resultado de retroanálise. Né? Back calculated. Então, nós precisamos de laboratório. Só que precisamos de laboratório equipados antes do método entrar em vigor. Por isso é fundamental para o MOPC ter um laboratório capaz de dar subsídio ao método antes do método entrar em vigor. Retroanálise, dependendo do valor inicial, olha aqui, pode dar 6 mil, pode dar 5 mil e pode dar 3 mil, 2.900. Qual que é o valor correto? Se eu não tiver um laboratório, não tem solução. E nós precisamos dos ensaios de laboratório, também os convencionais. Eu vou colocar aqui uma apresentação que eu incluí depois da pergunta que foi dirigida ao palestrante, ao Paniagua. Por quê? Olha aqui, Califórnia, 2020. O que ela fala? Testing should be conducted on surfaced roadways. Testing is unreliable on unsurfaced materials. Nós temos feito, em vez de dar comida para o pavimento, nós temos levado para ensaios sofisticados e devolvido para a rua. O pavimento quer comida, ele não quer ensaios de laboratório para saber se está doente. A doença que ele tem é fome, é bons materiais que laboratórios vão controlar, boas espessuras, que qualquer método consegue determinar. Aqui, ó, sempre no revestimento, nunca nas outras camadas. Os resultados não são confiáveis, portanto, desnecessários. Para que fazer ensaio desnecessário? Se a Califórnia, que tem laboratório, tem controle, tem tudo, está falando que não precisa fazer só no revestimento. E nós temos no Brasil e exportando, né, ensaio para qualquer camada. E não fazemos ensaios convencionais, não fazemos no laboratório. Tá? Então, essa é uma situação que precisa ser enfrentada aí pelo MOPC, particularmente, para que não repitam, não fiquem reféns. Os ensaios são importantes? São, mas fazer ensaio desnecessário, alguém está fazendo avaliação de sangue de população com inteligência artificial ou estão fazendo coleta de sangue para fazer o exame no laboratório? O que é mais confiável para saber como é que está a pessoa? Nós estamos negligenciando, deixando de fazer coleta, então não tem nada de destrutivo uma agulha coletar sangue para fazer exame. Não tem problema coletar amostra e levar para o laboratório, mas eu tenho que ter laboratório. Nós não podemos substituir com testes não confiáveis, com essa dispersão. Sabe por quê? Se eu não tenho laboratório, qualquer ensaio é válido, ninguém vai saber que está fora. Então, essa é uma coisa muito importante a ser resolvida antes de pensarmos em métodos milagrosos.
Como é que nós temos nos países que nos servem de referência? Pavimento perpétuo para 3 vezes 10 a sétima. Eu estou no estado do Mato Grosso, produção de grãos no Brasil, o maior estado produtor. O número N aqui é de 5 vezes 10 a oitava, o real é de quase 10 a oitava, 10 a nona potência. Então, o pavimento perpétuo era para estar aqui há muito tempo. Por quê? O que nós temos feito dura 3 anos. Alguém faz alguma reforma em casa para durar 3 anos? Não. Por que nós fazemos isso na engenharia de pavimentação? Não é possível. Temos que fazer um investimento compatível com as cargas que estão atuando. É uma tragédia econômica. Nós temos esforços máximos, e aqui da minha tese de doutorado, mas coincide com um trabalho publicado pelo professor Witzak, esforços máximos para espessuras de 5 a 7,5 centímetros. Vida de fadiga mínima nessa faixa, que é a faixa de valores de espessura do revestimento que nós mais usamos. Precisa do Medina para não fazer essa besteira? Claro que não. Então, nós temos ferramentas para melhor tomada de decisão. Os alemães, que ganharam de 7-1 do Brasil, se ganham no futebol, não vão ganhar em pavimentação? Vão ganhar, sim. Quais são as espessuras das camadas asfálticas? 34 centímetros, 30, 26, e são cargas menores do que as que estão atuando nos pavimentos brasileiros. Eles estão jogando dinheiro fora? Não. Então, nós podemos aprender com esses exemplos. Analisar do ponto de vista econômico, não do ponto de vista financeiro. E precisa de algo sofisticado? Não. Então, o exemplo da Argentina vai junto com o exemplo da Alemanha. Nós vamos fazer uma análise, mas o método, se está dando bons resultados, ele pode ser, sim, mantido, porque ele tem consistência. Nós temos que enfrentar os problemas e não inventar problemas onde não existe. Há necessidade de um novo método? Sim, mas como ele vai ser? Temos laboratório para dar suporte e outras perguntas precisam ser resolvidas antes. Então, vem depois pavimento perpétuo, nós temos aí espessuras maiores do que 20 centímetros, como elas levam a uma vida de fadiga ilimitada. Temos uma camada mais preocupada em atender coeficiente de atrito pneu-pavimento. Aqui, alto módulo, 20 centímetros mais 5, mais 10. E fadiga. 35 centímetros de materiais de alta qualidade. É jogar dinheiro fora? Não. É fazer uma intervenção depois de 50 anos, mudar o revestimento a cada 20 anos. Nós estamos reduzindo acidentes, estamos reduzindo muita coisa. Os custos de construção são superados pelos benefícios em termos operacionais. E, finalmente, a questão da deformação permanente, ela tem de ser enfrentada com uma representação do tráfego, analogamente ao que nós temos aqui. E isso tem uma tese de doutorado, por mim, orientada, em que nós propusemos um ajuste nos fatores do método Superpave, porque uma coisa é uma camada com 15 centímetros, outra é uma camada com 5 centímetros, em termos de dosagem. Os esforços são muito maiores, consequentemente, nós precisamos fazer os ajustes. E esses ajustes vão levar à energia correta e, consequentemente, à dosagem adequada. Não vai ser o flow number milagroso, mas cada mistura asfáltica sendo considerada adequadamente. Então, nós propusemos um ajuste no Superpave, dependendo do tipo de pavimento. Tá? Se ele está com 5 centímetros, a diferença vai ser maior. Se ele está com 10 centímetros, a diferença é menor, mas ainda assim significativa. 30% da energia de compactação. Mas, de qualquer forma, a principal mensagem é que,
se não houver especificação de desempenho, se nós não entendermos a complexidade do pavimento, não vai ter método milagroso. Né? Nós precisamos caminhar para uma referência com o melhor que nós conseguimos, mas sabemos que tem variação e que, se nós dermos bônus para quem tiver um desempenho melhor e penalizar quem tiver desempenho inferior, nós estamos dando flexibilidade para projetista, para construtor, mas vamos cobrar responsabilidade. Esse é o maior segredo, o maior benefício dos conceitos da gerência de pavimentos para se ter bons pavimentos. Dimensionamento é apenas um detalhe importante, mas é um detalhe. Não é algo que vai solucionar todos os problemas. Então, encerro a participação. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. No sé si ahí me escuchan. Muchas gracias, ingeniero Leomar Fernández. José Leomar Fernández, ingeniero, muchísimas gracias. Agradezco también aquí las disertaciones del ingeniero Fernando Paniagua, que no le agradecí, pido disculpas, y también del ingeniero Juan Manuel Campana. Ingeniero José Leomar Fernández, muchas gracias por su brillante presentación. Queremos habilitar de nuevo el espacio de preguntas y respuestas, convocar nuevamente a nuestros moderadores, más el disertante, por favor, para participar de esto. Al momento, ingeniero José Leomar, tenemos una pregunta que viene en este caso el ingeniero Fernando Paniagua. Sí, por favor. La presión de neumáticos, ¿cómo lo miden? ¿O cómo lo adaptan o lo adoptan representativamente? Por lo que mostró, es mucho más dañino que la misma sobrecarga. Sim, a pressão de enchimento dos pneus, dos pneumáticos para a capa asfáltica, ela tem um efeito que não é considerado, mas com espessuras de 5 hasta 10 centímetros, ela tem um efeito, muitas vezes, mais danoso ao pavimento, essa concentração de tensões, do que a própria carga por eixo. Então, é uma situação que nós não podemos ignorar e que não é considerada em outros países, porque as espessuras mínimas são de 15 centímetros. Se nós fizermos uma análise, há uma diminuição e tende a uma assíntota. Se nós tivermos espessuras grandes, nós não teremos problema. Só que nós não colocamos espessuras maiores e queremos ignorar porque eles ignoram. Mas ela é ignorada não porque não tem problema, porque eles enfrentam um problema com maiores espessuras da camada asfáltica. Então, é uma situação que não pode nunca ser ignorada. E nós trabalhamos com o eixo padrão com pressão de 80 PSI, 80 pounds por square inch, o que subestima o efeito da concentração de pressões. Recentemente, no Brasil, nós fizemos um histograma, uma pesquisa com 1.000 pneumáticos, 1.000 pneus. E o maior valor estava na faixa de 130 PSI. Porque nós também temos sobrecarga. E se há sobrecarga, o transportador, o caminhoneiro, coloca maior pressão. Quando nós vamos sair em férias, o que nós fazemos? Vamos a um posto de gasolina, colocamos gasolina e daí lembramos que temos que calibrar os pneus. E colocamos, como estamos com a família, estamos carregados, o que nós colocamos? O valor próximo do limite. O transportador que tem sobrecarga vai colocar muito acima do limite, que também não é o 80 PSI. Hoje é o recomendado 110, mas eles trabalham com 130. Ignorar que esse efeito está ocorrendo é
subestimar e, consequentemente, errar na dosagem, errar na cobrança de quem está deteriorando o pavimento e errar no dimensionamento. La otra pregunta es de Esteban Martín Caballero. ¿Las ruedas anchas generan mayor daño que las ruedas dobles? Desculpa, houve uma corte. Por favor, pode repetir? Repito la pregunta, ingeniero. Es de Esteban Martín Caballero. Sí. ¿Las ruedas anchas generan mayor daño que las ruedas dobles? Sim. Mesmo na Europa, com os pavimentos mais resistentes, dependendo da estrutura do pavimento e do defeito, os pneus largos, as rodas anchas, deterioram de 3 a 8 vezes mais. Os fabricantes de pneumáticos de rodas anchas têm tentado diminuir a pressão de enchimento, porque, originalmente, as rodas anchas trabalhavam com 140, com 150 PSI para suportar as cargas. Então, tem havido um avanço da tecnologia dos pneumáticos para poder suportar cargas com rodas anchas e menor pressão. Mas com uma pressão de 140 PSI, os pneus largos, as rodas anchas, deterioram para os pavimentos brasileiros no mínimo 8 vezes mais do que as rodas dobles. E cada vez mais nós temos rodas anchas. Portanto, vocês viram na minha apresentação que nós temos vários aspectos que levam a um efeito real do tráfego muito maior do que nós consideramos. E o Medina não está levando isso em conta. Consequentemente, vai haver um problema, porque é uma questão estrutural. Não é o método que vai... Se ele não considerar isso, ele vai ignorar e os problemas vão continuar acontecendo, porque as rodas anchas e maior pressão são uma realidade. Tengo una pregunta a título personal, ingeniero. En el Brasil, los controles de peso que se hacen en los camiones, en las carreteras brasileras, se hacen por peso bruto total y por ejes o solamente por peso bruto total? Fazem por peso por eixo, também por peso total. O governo atual, para agradar aos caminhoneiros, ele estabeleceu uma medida provisória, uma lei provisória, mas que já está em vigor, que até 50 toneladas vai ser pelo peso bruto total. E para caminhões acima de 50 toneladas, vai ser por eixo. Não há uma razão lógica em termos de engenharia, mas a lógica por trás desta medida é que transportadores unitários, uma pessoa que tem um caminhão, tende a ter uma carga menor e ela tem uma maior dificuldade para controlar. Então, em função dessa maior dificuldade de controle, o governo não vai fiscalizar tão rigorosamente. E aqueles transportadores com veículos maior capacidade, eles têm uma estrutura melhor e, consequentemente, podem fazer o controle adequado por eixo, porque o que deteriora é a carga por eixo, não é o peso bruto total combinado. Então, nós entendemos o motivo, do ponto de vista de engenharia, ele não é justificado, mas, de certa forma, eu também não sei qual que é o impacto em termos percentuais. Se o controle por eixo fosse bem executado, porque a previsão, em termos legais, ela existe, mas a fiscalização ela não é eficiente. Recentemente, num estudo para o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, que está aí vizinho à Cidade do Leste, nós verificamos, num posto de pesagem do DR do Paraná, a eficiência era de 4%. Então, se você não consegue controlar,
não vai ser essa medida do governo que vai atrapalhar, porque o problema é mais sério, né? Mas, conceitualmente, o correto é carga por eixo, qualquer que seja o tamanho do veículo, a carga do veículo. Tranquilo? Tudo bem, Gomes? Una pregunta, Gracias. ingeniero. Usted había mencionado de que las mezclas asfálticas con las que resuelven los países más desarrollados son espesores de 15 centímetros. Nosotros resolvemos con espesores menores, 5, 8. ¿En qué difieren las características de estas mezclas? Deberían diferir, por lo menos, cuando se aplican espesores menores que las mezclas que solucionan los problemas con espesores mayores. No sé si me explico. Na verdade, com a modificação de asfalto, nós podemos melhorar a elasticidade, aumentar a elasticidade e, consequentemente, minimizar o problema de se trabalhar com uma menor espessura. Mas as tensões vão ser grandes o suficientes para que, mesmo com asfaltos modificados, nós tenhamos uma vida em serviço menor. Portanto, uma frequência de intervenções maiores. E nós estamos falando de cargas maiores. O Brasil está fazendo um investimento em ferrovias, mas não tem nas ferrovias o transporte que nos países que nos servem de referência estão na hidrovia e nas ferrovias. Nós estamos transportando granéis sólidos de alta densidade, soja, milho, pedra, areia, pelas rodovias. Então, são cargas muito concentradas que vão levar à necessidade de maiores espessuras, porque a resistência dos materiais, os conceitos, são universais. E nós estamos com cargas a mais e estrutura de menos. O que vai acontecer? Vai durar 20 anos? Não. Vai durar 4, 5, infelizmente. E agora, do ponto de vista econômico, o que é melhor? Fazer um pavimento para durar 3, 4, 5 anos? Ou, em termos de utilização de recursos, seria melhor um investimento compatível com as cargas que estão atuando? É o mesmo que nós fizéssemos. Por exemplo, eu estou na casa de uma pessoa, não estou na minha residência. Eu vou fazer um conserto de alguma coisa para durar 50 anos, ou eu vou simplesmente fazer alguma coisa para ficar mais um mês? Agora, se eu morar mais um mês, eu vou lá e faço mais alguma coisinha. Só que nós temos que pensar em termos de médio e longo prazo, porque senão nós vamos gastar pouco, mas esse pouco acumulado vai ser muito maior do que nós gastaríamos antes. Então, os conceitos de gerência de pavimentos precisariam ser aplicados. É óbvio que eu posso não ter a condição ideal de investimento, mas daí entra a priorização, entra toda uma programação. Não ignorar que nós estamos fazendo algo com capacidade de suporte inferior à necessidade. Porque senão daí nós vamos ter os dados, vamos alimentar modelos que são irreais. Toda análise vai ficar comprometida. Esse é o grande problema. Eu não vou ter condição de toda a malha estar adequadamente dimensionada no primeiro momento, pode ser uma realidade. Eu quero algo, não vou conseguir fazer, mas não fazer nunca. O próprio método levar a não fazer nunca, esse é o grande problema. Eu tenho que caminhar para ter o dimensionamento adequado. A infraestrutura, ela não pode ser penalizada. E uma obra rodoviária é um megaprojeto de transporte, um megaprojeto de infraestrutura, mas não é levado dessa forma na hora do dimensionamento. Alguém faz dimensionamento da viga de uma ponte subdimensionada? Não. Alguém faz um edifício com fundação subdimensionada? Por que nós temos que fazer uma rodovia subdimensionada? Porque não temos recursos? Por que a ponte tem que ter o recurso adequado e a rodovia não? Essa é uma resposta que tem que ser encarada de frente. Não pode ficar
escondida. Porque, senão, os grandes engenheiros serão os calculistas de estrutura, e nós, de pavimentação, seremos os párias da sociedade, porque nenhum pavimento está adequado. Alguém quer se tratar, olhado pelo filho, pelo pai. O que você está fazendo, pai? O que você está ensinando para os teus alunos? Não tem nenhum pavimento bom no Brasil? Como é que vocês olham os familiares de vocês no churrasco? Vai um advogado, um dentista, um médico dar palpite de pavimentação porque os pavimentos estão ruins? Por que vocês não fazem isso? Ele olha na internet e aprende com o Dr. Google. Eu acho que eu sou mais competente que o Dr. Google. Então, nós temos que levar em conta. Qualquer um de vocês é mais competente. Mas nós não fazemos o que tem que ser feito. Nós temos culpa, mas não podemos perpetuar essa culpa. Una pregunta, Manuel José, para el profesor. Una pregunta con trampa, profesor. La trampa se llama Ciudad del Este. Si usted tuviese que dimensionar un pavimento entre 15 y 20 millones de ejes en Paraná, aquí al lado de Paraguay, ¿con qué empezaría o qué recomendaría? Perdão que eu não consegui entender a pergunta. Desculpa, Fernando. Si tuviese que dimensionar un pavimento aproximadamente con 20 millones de ejes equivalentes en Paraná, en el estado de Paraná, para empezar a hablar y sentirse cómodo, ¿qué recomendaría? Eu recomendaria análise dos materiais disponíveis. Nós vimos que nós temos análises mecanísticas que dão uma ideia do comportamento estrutural. Então, o convencional da Flórida, ele não passa do dimensionamento para depois você ir atrás dos materiais. Você tem alternativas de materiais que você vai ter que ensaiar para verificar quais são as propriedades. Com essas propriedades, você alimentar um programa de análise estrutural para daí fazer o dimensionamento. Nós, no caso de edifícios, temos concreto, o hormignon, né, o aço, que é industrializado, mas os nossos agregados, se nós pegarmos uma pedreira, nós temos uma pedra boa aqui, um agregado bom, aqui do lado, 15 metros depois, não está bom de adesividade, tem problemas. Nós trabalhamos com algo muito mais complexo. Para que tem um laboratório? Para verificar a adequabilidade e depois, dentre os materiais adequados, ter propriedades mecânicas que vão alimentar a análise estrutural. Então, os métodos empíricos, você entrava com o coeficiente estrutural. Só que uma camada asfáltica, ela pode ter um módulo de 1.500 ou 15.000 megapascal. Como um coeficiente estrutural de 2 por uma carpeta asfáltica pode ser universal? Não é. O que representa é um módulo. Meu módulo é 4.000, é 6.000, é 8.000. O meu ensaio vai dizer. Então, a recomendação é caracterizar os materiais disponíveis para verificar, com base nas propriedades de engenharia, como eles podem suportar as cargas. Talvez, sem ter uma equação de fadiga particular para o MOPC, se não tem ainda, eu posso usar uma equação de fadiga, uma função de transferência do Instituto do Asfalto, ASTO, como uma referência, sabendo que são um tanto mais conservadoras, mas eu consigo, pelo menos, ter uma ordem de grandeza e ter um dimensionamento. Lembrando que o dimensionamento também é uma parte que deve ser seguida pelo controle de qualidade, pela avaliação periódica e pelas atividades de manutenção e reabilitação. Porque um outro problema enfrentado no Brasil é que aparece um problema no pavimento, juízes estão crucificando os engenheiros, crucificando as empresas. Só que, se essa porcaria, se isso apresenta defeito e é industrializado, alta tecnologia, quanto mais um pavimento.
Nós temos que fazer o melhor possível, mas nós não vamos zerar o risco. A probabilidade de insucesso, ela existe, mesmo com todo controlado. Não é muito diferente do futebol. Nós podemos fazer tudo certinho. Um zagueiro escorregou e tomou o gol, perdeu o jogo. Então, nós temos alguns fatores que nós não controlamos. Nós temos que lidar com essa complexidade, trabalhar com essa complexidade, mas minimizar o risco. Então, passa pela caracterização laboratorial, sim, e análise estrutural. Porque se eu tenho alternativas, mesmo que eu não consiga fazer uma análise absoluta, em termos relativos, eu vou saber como os materiais estão se comportando. Então, eu tenho uma alternativa que pode custar 10% a mais, mas resultar numa atenuação de esforços que vai resultar em 10 vezes vida de serviço maior. Então, eu consigo entender, olha, eu invisto 10%, tenho um retorno de 100%, é uma ótima alternativa. Tá? Então, essa é a recomendação. E não acreditem, se eu desse faz tantos centímetros disso, tantos centímetros disso, tantos centímetros disso, se alguém falar isso, a recomendação é para ele não acreditar, porque engenharia não é feita pelo Google. Cada caso é um caso, ainda mais em pavimentação. Porque senão, a Flórida não estava investindo em HVS, não estava investindo em laboratório, estava investindo em inteligência artificial para fazer dimensionamento. Então, o depoimento do Campana foi muito útil para a minha argumentação, porque ele já demonstrou, já mostrou, e os argumentos que eu estava usando, que é a recomendação para vocês, que é a referência que eu daria para o Paraguai, em termos de decisão. Entra alguna pregunta más, Manuel. Tiene el micrófono apagado. No tengo registrado, ingeniero. Ninguna nueva. No, yo quería hacer una pregunta al profesor, si es posible. Adelante. Não sei se vou responder, se vou ser capaz de responder, mas... No, por favor. Tudo bem, Hugo. Profesor, ¿ustedes en Brasil consideran la pérdida de desempeño que tienen el suelo cemento en las estructuras de pavimento al momento de hacer el dimensionamiento? No caso do Medina, agora sim. Você viu que tem uma curva sigmoidal que conceitualmente mostra que ele vem muito bem, mas depois tem uma queda acentuada. Nos dimensionamentos convencionais, muitas concessionárias de rodovia entram com o valor do módulo no início, que está alto, e fazem o dimensionamento como se fosse ser indefinido. Então, os materiais com cimento, por isso, uma vantagem do pavimento perpétuo é um enrijecimento com material asfáltico, que se mantém quase que constante. Porque, para atenuar os esforços na camada em contato com o tráfego, eu preciso de uma base rígida. Eu posso conseguir enrijecimento com asfalto, posso enrijecer com cimento. Com o cimento, eu enrijeço até mais. Então, num primeiro momento, numa análise estrutural, sem considerar a perda de módulo, o cimento ganha. Só que nós sabemos que há essa perda e o Medina, um ponto muito importante é ele considerar essa perda. Porém, cada situação é diferente e nós não temos uma tradição de ensaios no dia a dia. Então, é uma mudança cultural, uma mudança conceitual importante, mas que tem que ser precedida no laboratório, e no caso o MOPC é um incentivo para que caminhe para essa modelagem, já que com base nas perguntas feitas ao engenheiro Fernando Paniagua, era em vários locais do Paraguai o uso de material tratado com cimento. Então, uma investigação extremamente importante é a perda de módulo para você conseguir
Essa perda de módulo ela vai estar associada à perda de serventia, à deterioração do pavimento. E nós, hoje, não temos bons modelos, não modelamos. O Medina está fazendo isso de uma forma ainda qualitativa. Só que dimensionamento não é boa intenção, tem que ter bons resultados. Então, se vocês caminharem para documentar isso, mapearem bem os materiais que vão ser utilizados, vocês vão poder fazer uso adequadamente do conceito.